acho que, assim, esse assunto é daqueles assuntos que eu, sinceramente, não dou a mínima. Alguém vai lá no Porto Alegre e fala que o Gabigol é pro Grêmio. Então, vamos pagar como? Não dá. É impressionante que jornalistas alimentem isso. É lógico, a gente sabe. O cara faz isso para caçar clique, né? O sujeito sabe que o jogador tem contrato em vigor e que a multa rescisória é muito alta. E, obviamente, o Grêmio não vai pagar essa quantia pelo Gabriel. Aí depois já fica essa história. Não, nunca pensamos nele, como se o Grêmio estivesse dispensando o Gabriel. Não, o Gabriel não está ao alcance do Grêmio nesse momento. Talvez para o ano que vem, se ele ficar livre do mercado, ele esteja, como estava o Soares. Pagar a multa, o Grêmio não vai pagar. Não vai ter esse dinheiro. Duvido eu dó. Então não é se o Grêmio que não quer o Gabriel. O Grêmio não pode comprar o Gabriel. Eu também não quero comprar uma Mercedes, aquelas mais caras e tal. Não quero comprar. Se eu só não quero, não posso comprar, não vou comprar. Não é pro meu bico. É isso. Ponto. Então, assim, fica uma utilização de nome de jogadores do Flamengo ou para promoção de cartolas de outros clubes. Nesse caso, não é esse caso. Até pela postura correta do dirigente, já descartando o que, na verdade, não aconteceu. Mas para os caras caçarem clique. Essa semana mesmo teve alguém que colocou lá: não, o Gabigol pediu ao Flamengo 3 milhões e meio. Não é esse o valor. Aí alguém põe um link de uma matéria de um jornal do Rio, em que somando o salário, mais luvas e tudo, daria 3 milhões por mês, na suposta pedida do Gabriel. Digamos que seja isso, tá? Mas o salário dele não é 3 milhões e meio. O que ele teria pedido não seria 3 milhões e meio. Até porque, pelo que eu saiba, ele não ganha a metade disso, talvez, né? E não tem sentido, a conta não é essa. Então, assim, são colocados números assim, estapafúrdios, mas que chamam a atenção e geram, de repente, audiência para quem está ali tentando tirar algum tipo de vantagem disso. É horrível isso, péssimo, muito ruim, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Agora, eu acho que assim, nem sempre dá para o Flamengo ficar desmentindo as coisas também, eu entendo. Mas algumas situações como a do Corinthians poderia ter se posicionado melhor. Essa do Grêmio não, ficou ali um rumor, ali um boato, que assim, fica feio para quem espalha esse boato. Desde que o torcedor seja inteligente, minimamente inteligente, vai pensar, poxa, o fulano de tal disse tal coisa, aconteceu não. Aí depois o fulano de tal fala uma outra coisa, aconteceu não. Aí o fulano fala mais uma, aconteceu não. Aí você fala, esse cara não tem credibilidade, eu não vou seguir mais. Mas o torcedor bobo, ele segue e dá audiência para o malandro que fica colocando fake news, mentiras aí e tudo mais. Então, isso aí tem no mundo inteiro. É mais uma. O Grêmio não tem condições de contratar o Gabriel hoje, como nenhum clube brasileiro tem. A multa dele é de 100 milhões de euros para o futebol brasileiro. Caramba, cara, quem que vai pagar isso? Não tem, nem tem cabimento. Mas por que põe essa multa, Mauro? Não, põe essa multa para o clube se proteger. É justamente para ficar um valor inatingível, inalcançável, e você não corre risco de perder o jogador. Ah, mas então, se alguém quiser comprar o Gabriel, faz o quê? Faz uma proposta. Por exemplo, se alguém chegasse hoje, se eu fosse o dirigente, com, sei lá, ele custou 17, por aí, né? 16, 17 milhões, alguma coisa em torno disso, de euros. Se alguém chegasse com metade disso hoje, é um caso muito assim para pensar seriamente se vende ou não. Porque um jogador que já deu retorno técnico, teve uma temporada ruim, não se sabe se vai renovar, em que condições. Então, se você consegue uma grana e você alivia a folha de pagamento, pode ser interessante para o Flamengo, sim. Se você chegar à conclusão que o Gabriel já esgotou a fase dele no clube. Aí o dirigente tem que ter conhecimento e coragem para tomar a decisão correta. Porque ele pode sair de graça daqui a pouco. Ou então você vai ter que renovar em condições que, de repente, ele não vale mais. Porque o Gabriel hoje, gente, ele precisa se provar. Essa é a realidade do Gabriel. O Gabriel entra em campo, ele não consegue fazer diferença, não é de hoje. E também não fez diferença até agora nessas aparições aí breves aí de começo de temporada. O Gabriel não consegue fazer diferença. E para ganhar o que ele ganha, o que ele quer ganhar, o que ele pretende continuar ganhando, ele tem que fazer diferença. Fazer diferença é ser decisivo, é jogar bem, é apavorar a defesa adversária. Nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Então, é o momento de uma necessária avaliação criteriosa, com o risco que sempre vai haver para os dois lados. Renova o contrato pagando uma fortuna para um jogador que, de repente, não te dá mais retorno, ou então você abre mão do jogador e vende, pega algum dinheiro e tudo, porque você acha que ele não vai mais te dar retorno. Ou então você vai lá, renova e ele volta a jogar bem, ou não. Aí tem sempre o risco. Então, é um momento sempre importante e delicado. Mas a realidade é essa. Isso aí não é uma opinião, gente, é uma constatação. Alguém duvida disso? Alguém discorda? Aí não adianta o Gabriel ir lá no programa do Zico e ficar lá naquela entrevista, bate-papo. Ah, não, fazer 35 gols. Ele fez 5 gols de pênalti no Brasileirão. 5 gols apenas, 4 foram de penal. 4 de pênalti. Fez 20 gols na temporada.
Não é muito para o Gabriel jogando no Campeonato Carioca, né? E batendo pênaltis. Não é muito, é pouco. Se ele tivesse feito 20 gols, mas dado várias assistências, grandes atuações, como na temporada anterior, que ele foi um parceiro do Pedro, aí você entende, não, jogou bem, ele não fez tantos gols, mas jogou bem. Não, ele perdeu muitos gols, ele jogou partidas muito ruins, alguns momentos até constrangedores, que eu me impressiono como ele não demonstrou nenhum incômodo com isso. Ele fala que vai jogar melhor, está treinando, mas você não vê o Gabriel falar assim, não, eu não estou legal, eu preciso melhorar, esse tipo de atuação não é para mim, né? Não, nas entrevistas parece que está tudo bem, está tudo bem. E tem um tremendo pavor de dirigentes de repente, negociar o jogador e ele jogar bem em outro clube. Mas, cara, vai ter que tomar uma decisão importante daqui a alguns meses. E é ele que tem que se provar. Até para o mercado. Porque se ele não voltar a jogar bem, ele só terá um contrato tão bom quanto o atual, ou melhor, se aparecer algum dirigente maluco, que vai pagar uma fortuna por um jogador que está em má fase há um bom tempo. Porque a fase ruim dele já está durando muito tempo, gente. Isso é uma constatação. Né? Muita gente fala, não, tá descartando. Não é descartar, analisar friamente. Nosso papel é esse. A gente não é aqui para ficar analisando nada emocionalmente. Friamente. É só olhar o jogo, observar o que está acontecendo em campo. Eu posso estar viajando, mas eu acho que a última grande atuação do Gabriel completou um ano. Foi o primeiro jogo do ano passado na Supercopa contra o Palmeiras, né? Depois eu não me lembro de uma grande atuação do Gabriel. Pelo menos não que eu me lembre assim de cabeça. Antes de passar para o André, o William Xavier acabou de se tornar membro do nosso clube aqui do YouTube. Valeu, William, bem-vindo. E tem um superchat aqui do Thiago Assis. No final do ano passado, a imprensa gaúcha, entre aspas, deu o furo que o Griezmann ia para o Grêmio, porque estava encostado e insatisfeito no Atlético de Madrid. Pois é, foi muito que o Mauro fala, né, galera? Escolham quem vocês querem seguir, porque não adianta se estressar, não adianta ir lá também xingar o jornalista. Ah, pô, você só inventa. Cara, escolhe. Eu confio no trabalho do Mauro, do André. Cara, segue esses caras, entendeu? Eu já falei, para mim, pelo menos foi o que eu aprendi com o jornalismo, é muito mais importante você dar uma informação fundamentada do que ser o primeiro a dar. Claro que tem importância também de você ir lá, né? O famoso dar o furo, né? Você descobrir, você dar em primeira mão. Mas, cara, o mais importante é você dar uma parada certa e fundamentada, com detalhes. Não, tipo assim, porque aí fica fácil. Você sai chutando tudo, você vai errar 10 e acertar 3. E aí você vai se pegar nessas 3 que você acertou. Então escolham bem quem você segue, né? E aqui a gente tenta seguir isso aqui na Edson Live. André, só em relação para a gente encerrar esse caso do Gabigol e do Grêmio que você mesmo falou, eu acho legal, né, do dirigente do Grêmio, eu acho inteligente do dirigente do Grêmio já admitir, porque eu acho que a tal agenda positiva que o presidente do Corinthians tentou vender em relação ao Gabriel para mim, virou um tiro no pé, porque criou-se uma expectativa em cima do Gabriel, e agora o Pedro Raul chegando, caso seja esse, vai chegar com uma pressão danada, porque estavam esperando um Gabriel, né? E o histórico do Gabriel. E, além disso, também a gente tem que pensar, né? Quem beneficia? E eu acho que para o Gabriel é ótimo o nome dele estar sempre ligado a clubes, né? Então, eu acho que isso vai ser o ano todo. Foi Corinthians, vai ser Grêmio, ainda vai surgir para uns 3, 4 times aí do Brasil, dizendo que tem interesse ou está de olho, né? Porque beneficia também o jogador, né? A gente sabe como é que é, né, André?